Vamos lá. Agora a resolução da questão 2 e questão 3 também, por consequência. Questão 2. Um carro de 1000 kg está sendo rebocado por um cabo de aço com aceleração constante, em que a velocidade é de 70 km por hora em tempo zero e após 20 segundos a velocidade é de 150 km por hora. A via por onde este carro está subindo tem inclinação de 15 graus. Qual a velocidade em km por hora desse carro após 10 segundos? Letra B. Qual a aceleração em metros por segundo? Vamos tirar o absurdo aí de ter um carro sendo rebocado a primeiro 70 e depois 150 km por hora numa subida? É um absurdo mesmo, mas vamos tentar resolver essa questão aí. Primeiro de tudo, a questão A, né, está falando sobre a velocidade inicial e a velocidade final e o quanto que ele tinha em 10 segundos, né? É isso mesmo. Vamos lá. A aceleração é constante, ou seja, o carro está sobre um regime de movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, aceleração constante, não muda. Se a aceleração é constante, olha só como é simples. O carro estava no final a 150 km por hora e no fim ele estava no início ele estava a 70 km por hora. Se a gente fizer aí 150 menos 70, vou fazer aqui um menoszinho aqui, vocês vão ver que o carro, no fim das contas, variou, né, em 80 km por hora a sua velocidade. Daí você pensa, ele variou 80 km por hora em 20 segundos. Pasme, o quanto que ele variou em 10 segundos? Olha, literalmente, cara. Isso aqui é só tu fazer uma regrinha de 3. Vamos lá. 80 em 20, 10, quanto? 80 vezes 10 é 800. 20 vezes x é 20x. 80 divididos por 20 é igual a x, que é igual a 40 km por hora. É essa a resposta? Claro que não. No início o carro estava com 70. 70 mais 40 é igual a 110 km por hora. Essa é a resposta bem explicadinha de como que você chega na resposta da letra A. Simples assim. E a letra B? A letra B estava falando do que lá mesmo? Estava falando de aceleração em metros por segundo. Se é metros por segundo, o que a gente tem por ideia? Que a gente tem que converter, né? A velocidade inicial, que é 70 km por hora. Você vai fazer aquele esqueminha lá do multiplico por 1000 e divido por 3600. Daí você vai ver que a velocidade inicial é de 19,44 metros por segundo. Daí a velocidade final, que é 150 mil pai quilômetros por hora, faz o mesmo esquema de multiplicar por 1000 e dividir por 3600 e você vai ver que a velocidade final é 41,667 metros por segundo. Agora sim a gente pode fazer conta. A aceleração vai ser o quê? Velocidade final menos velocidade inicial
sobre ΔT, que é a variação do tempo, né? A aceleração, então, ela é 41.667 menos 19, que é a nossa inicial, 444, né? Tudo isso aí divididos por... Eita, desculpa. 20 segundos, que foi a variação, né? Resolvendo essa bagunça aí, você vai ver que a nossa aceleração foi de 1,11 metros por segundo ao quadrado. Essa foi a aceleração constante aplicada no carrinho do exercício 2, né? Da questão 2. Beleza. Essa daí a gente já resolveu, viu que é sossegado, bem de boa, tranquilinho. Mas e o 3? O 3 ele é muito mais interpretação do que de conta. Primeiro de tudo, vamos ver o que o 3 fala. Para o sistema descrito na questão 2, quais as forças que estão agindo no veículo? Faça o esboço e determine o valor dessas forças com a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado e coeficiente de atrito cinético 0,7. Olha só que bacana. Primeiro, de novo, o exercício aqui que eu estou fazendo ele não vai ficar tão bem desenhado. Eu fiz melhor lá no PDF, que eu fiz à mão. Mas a gente tem a seguinte situação. Uma rampa. Para o físico e para o matemático, o que importa é que o carro é essa caixa aqui, tá bom? Eu sei que é meio ridículo de pensar, mas essa que é a ideia. Quais forças estão atuando sobre este carro? Primeiro, tem uma forcinha de tração aqui, que é a que está puxando o carro, né? Tem que ter a setinha em cima. É um carro que está puxando ele por um cabo de aço. Segundo, o carro tem massa. Se ele tem massa, aqui no centro de gravidade dele, puxa para baixo, tem uma força peso. Simples assim. Aqui, ó, perpendicular ao plano, o plano é a rampa, a gente tem uma força normal. Beleza? Força normal. Aqui, bem aqui no pezinho do carro, aqui, ó, com o chão para trás, a gente tem quem? Uma força de atrito. Por que tem que ser aqui? Por que tem que ser para esse lado? Primeiro, força de atrito tem dois tipos: força de atrito cinético e força de atrito estático. A gente já sabe que o carro está se mexendo, né? Ele está lá com 70, depois com 150, então isso já não importa. A força de atrito, aliás, a força de atrito estático não importa. O que vai importar aqui para o nosso caso é a força de atrito cinético, que tem aquele coeficiente 0,7. Então, a gente tem essa ideia. Aqui também tem um ângulo, né? Que é 15 graus. Daí você deve estar se perguntando, mas por que eu vou precisar desses 15 graus? Cara, tu vai precisar desses 15 graus por causa da força normal. Principalmente por causa da força normal. Porque essa força normal aqui, ela viu que ela não está perpendicular à força-peso? Não está, né? Ela não está, aliás, retinha aqui com a força-peso. Ela tem um ângulo. E esse ângulo aqui, pasme, é o mesmo ângulo que está aqui. Então são 15 graus. Nessa brincadeira a gente vai ter que fazer uma decomposição de forças, mas isso a gente faz daqui a pouco, bem tranquilo. Eu tentei deixar bem explicado aí no arquivo em PDF que a gente tem as forças, o que são cada uma dessas forças, né? Que a força peso, ela vai ser a massa do carro, né? MC, vamos chamar, nada a ver com aquela equaçãozinha do Einstein, tá? Vamos chamar de massa do carro, e a aceleração da gravidade, que a gente chama de G. A gente tem a força da tração ali, que vai ser o quê? A massa do carro, de novo, vezes quem? A aceleração que ele está sofrendo, que a gente calculou no exercício anterior, lá que estava 1,11.
A força de normal, vamos para a força normal primeiro, que é mais fácil. A força normal ela vai ser igual a força, aliás, menos a força peso, a sua componente em Y. Isso aqui a gente já vai ver. Tá lá explicado no PDF, mas eu vou mostrar bem certinho como isso funciona. E a força de atrito vai ser a força normal vezes o coeficiente de atrito cinético. Basicamente vai ser isso aí mesmo. Opa, faltou aqui uma setinha. Basicamente vai ser isso. Que eu vou tentar, aliás, que eu vou mostrar como é que funciona. Força de tração, a mais simples da gente calcular aqui, tanto quanto a força-peso, vai ser o quê? A massa do carro, que a gente viu que é 1000 quilos, vezes a aceleração, que era 1,11 metros por segundo. Que vai resultar no quê? 1110, né? 1110 Newton. Não se confunda, não é normal, é Newton. Ok? Esse é o resultado da força de tração. Força-peso. Força-peso, olha só que massa. Ela vai ser simples também, a massa do carro vezes a aceleração da gravidade, 9,8. Força-peso vai ser igual então a 9.800 newtons. Esse é o resultado. Daí a gente tem que fazer o que? A gente vai ter que pegar a nossa força peso e fazer uma decomposição dela. Para facilitar as contas e a compreensão, a gente vai ter que e também, né, pular um pouco aí de trigonometria que ia ter que pegar para a gente poder explicar bem certinho isso. Vamos deixar isso em questão de fórmula. Tu vai pegar a tua força-peso em Y, né? Vamos deixar ela aqui destacadinha. Vai ser quem? A tua força-peso vezes cosseno de 15. Isso aqui tem a ver com o ângulo, por isso que você vai usar o cosseno de 15 aqui, vai ser para você usar uma fração, uma parte do que era aquela força-peso total. Tanto que quando você multiplica, perceba aqui, ó, a tua força-peso em Y, ela cai. Ó, se aqui fosse cosseno de 0, ia ser vezes 1, mas não é. Vai cosseno de 15 vai ser um valor menor do que 1. Se é menor do que 1, vai ser 9.800 vezes o valor do cosseno de 15. Eu não tenho ele bem certinho aqui, mas é só bater na calculadora. Fazendo essa multiplicação, tu vai encontrar um valor que é 9.466,07 aproximadamente. Isso aqui em newtons. Por que isso é importante? Para a gente determinar quem? A força normal, a nossa normal. A força normal, ela era quem? Nossa força normal, você pode deixar só como um N também, se preferir. Ela vai ser o quê? Menos a nossa componente da força P, Y. E a gente viu que ela deu 9.466, então vai ser menos 9.466. 7. Por que ela tem o mesmo valor? E por que é exatamente assim? Cara, pensa, a força normal ela vai ser sempre em relação a um plano, o chão, por exemplo. No caso desse exercício, o chão vai ser quem? Vai ser a nossa rampa, lá que tem os 15 graus. Então, ela vai estar perpendicular, ou seja, essa força ela vai estar com um ângulo de 90 graus em relação a esse plano. Então, se você não estiver afundando no plano e você estiver estável, eu não estou caindo, não estou afundando nele, a tua aceleração, aliás, a tua força normal vai ser igual à força peso, aliás, a força peso, a componente em Y, que estiver
indo para baixo em relação ao plano. Não é necessariamente a força-peso. Só vai ser a força-peso se o teu plano tiver com um ângulo igual a 0, ok? Daí, a gente tem lá a nossa força de atrito, que é uma força contrária ao movimento. Isso daqui engana muita gente, tá? Então, a gente tem aqui a nossa força de atrito, nosso coeficiente lá que era 0,7, que o exercício dava, vezes a nossa força normal, que a gente viu que é menos 94607. Fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, você vai ver que vai dar um valor assim, tanto alto, né? De atrito. É isso daqui. A nossa resposta do exercício 3. Espero ter ajudado aí. Qualquer coisa, chama que eu respondo. Tchau.